A decisão de tomar um partido foi de criar um partido, na verdade, foi uma decisão de vida da nossa parte. Veja, montar um partido significa você ter necessariamente um plano de longo prazo. Ninguém monta um partido pensando na próxima eleição. Pessoas vagabundas montam partidos no Brasil para ganhar dinheiro. Isso existe sim. Partido é um grande negócio. Só que nós somos o grupo mais estranho de todos. Vocês conhecem o MBL. Vocês sabem onde nós estamos. Será que hoje é dia de festa, de alegria? Hoje é o dia do nosso povo, o povo missionário, o povo da onça, finalmente sorrir? Será? Será que hoje é o dia que o TSE vai continuar dando, vamos dizer, seguimento a um importante trabalho que eles vêm fazendo, de serem, vamos dizer, probos, corretos, diligentes, neutros na avaliação de partidos políticos que cumprem seus requisitos formais? Parece ser. Meu nome é Renan Santos, sou um dos fundadores do Partido Missão. Eu estou aqui junto com você, junto com meu amigo Rafael Rizzo, para uma live que pode ser histórica. Não exatamente essa, né? Porque haverá outra live mais tarde. Mas eu digo pode ser e não cravo que será, porque, né, nós acostumamos a nos machucarmos por tanto tempo, né? Tantas lutas, tanto sofrimento, a gente sempre fica escaldado. E não escaldado porque o partido será rejeitado, essa hipótese, sendo bem honesto, não existe. Tá? Escaldado porque pode ser que apareça um ministro, por alguma razão, peça vistas. Vou pedir vista para estudar o caso. Perdemos 30 dias. É apenas isso. Mas não acho que será o caso. Não acho que será o caso porque o caso é em conteste. E quando eu digo em conteste, ele é formalmente em conteste. Quando você protocola ele para julgamento no TSE, uma das coisas que tem é a abertura de prazo para que pessoas, instituições, venham a fazer objeção. Olha, este partido, ele é ridículo, o Renan Santos, ele é um escalvo, né? Veja só, eles têm uma onça, onças são feias. Ninguém protocolou absolutamente nada. Veio o parecer do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral, e o parecer foi nítido, foi um parecer pela aprovação do partido, e apontou dois elementos para alterar no estatuto super tranquilos, que já serão prontamente, vamos dizer, a intenção deles de alteração será prontamente atendida, sem o menor problema para nós aqui, tá? Então vamos tocar isto numa boa. Então, meus amigos, está acontecendo. Falo para vocês com toda tranquilidade, está acontecendo. O mais provável é que o partido seja referendado e já comece a funcionar hoje à noite. Portanto, não hoje à noite, né? Ele tem que ir para o Diário Oficial. Amanhã nós teremos, vamos dizer, de acordo com a maior parte das probabilidades, amanhã nós teremos o partido funcionando, apto a participar de eleições. Vai falar, 26, não sei, eventualmente tem eleições suplementares para municípios, que cai o prefeito, você precisa fazer uma eleição na virada do ano, no começo do ano que vem. Já estaremos aptos a participar, inclusive, dessas eleições. Já estaremos aptos a convidar parlamentares como o senhor Kim Patroca Kataguiri a se juntar aos quadros do Partido Missão. Estaremos aptos a tudo, né? A filiar, a fazer nosso trabalho. Então é um dia histórico justamente para todos nós, tá? Um dia histórico, é o culminar de um trabalho monumental, tá? Eu não quero ficar adiantando isso porque discursos tem que ficar, né, assim, veio a vitória hoje, eu vou ficar gastando discurso, mas poxa, foram tantos anos de trabalho. Eu nem me refiro aos anos de trabalho no MBL. Se eu falar que o projeto da missão, ele começa pra valer em 2019, vocês não vão acreditar. Desde o início, só uma coisa, isso está no nosso livro como um grupo de resultados derrubar o presidente. Aliás, eu queria perguntar se vocês têm em estoque aqui o livro nosso, o livro do impeachment, porque, poxa, assim, hoje eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar no Valete Plus, um dia especial, e nada melhor do que as pessoas receberem hoje um livro que conta a nossa história, especialmente a nossa história entre os anos de 2014 até 2000, pra valer até o final do impeachment em 2016, que é o começo de tudo, é o MBL, é a origem mesmo. Hoje, né, se a gente olha isso começa a ficar pequeno, parece uns primórdios do movimento. Eu até sugiro pra galera, pro Rizzo montar uma enquete aqui pra falar, desde quando você acompanha pra valer o MBL? Tá? Aí o Rizzo faz assim, de 14, você comecei a acompanhar entre 14 e 16, entre 17 e 18, entre 19 e 22, e entre 23 e 25. Vamos botar assim, né? Digo isso porque desde o início nós queríamos ter um partido político. Nós somos pessoas de grupo, eu sempre falei isso. Nós somos pessoas que... Nós não temos um projeto de maneira alguma personalista. Muito pelo contrário, você tem no MBL aquela ideia do qual o seu MBL favorito, né? Muitas pessoas vão falar, o Kim. Acho que o Kim é o MBL favorito da galera.
Ah, eu gosto muito do Guto, ah, eu gosto do Arthur, ah, eu gosto da Amanda, ah, eu gosto do Matheus Batista, ah, eu gosto do Renato Batista, ah, eu gosto do Juninho da galera, ah, eu gosto do Bisoto, eu gosto do Riso, eu gosto do Orlando, eu gosto do Ricardo, eu gosto... Cara, tem pra todos os gostos, né? Tem gostos, estilos, eu acho que é muito sobre isso, né? Não é um grupo personalista, ele é um grupo por si só. E, cara, uma das coisas mais difíceis, isso até sobre, vamos dizer, você não precisa ser da política pra entender. Nós criamos a nossa própria cultura corporativa. Para quem é do meio dos negócios, sabe que uma empresa, uma instituição, uma organização que tem a sua própria cultura interna, isso representa uma força tremenda. E nós criamos a nossa própria cultura interna. Então nós temos a cultura para fora e a cultura para dentro. Isso é difícil de obter. Então, desde o início nós queríamos ter um partido político. Em 2015 nós tentamos. Nós fomos os primeiros a negociar junto ao então presidente do PSL, o Luciano Bivar, para que a gente pudesse assumir a legenda e tocar. Foi a época que a gente criou o Livres, caso vocês não saibam. O Livres. Sabe aqui, que alguém conhece aquele movimento Livres Roxo? Sabia que aquele movimento foi criar... O nome foi criado pelo meu irmão, Alexandre Henrique Ferreira dos Santos. Meu irmão cria o Livres, cria as cores e tal. Tanto que as cores foram inspiradas no MBL de 2016 e 2017, que era roxo, aquele verde meio ciano, azul clarinho e tal. O Livres, ele era o nome que a gente daria ao partido PSL. Não rola, porque a gente já percebeu que a galera ali do topo do partido não era exatamente flor que se cheire, os anos passam, vem a eleição 18, a gente fala, cara, só tem um caminho montando o partido. O nome Missão surge em 2019, com um projeto gráfico que nós criamos, e nas primeiras conversas que nós tivemos para a montagem do partido, a gente conversou com gente, inclusive, que participou da eleição do Bolsonaro. Sabe um cara? Vou revelar aqui um bastidor. Ai, meu Deus. Gustavo Bebiano. Uma das pessoas que nós conversamos à época para aproximar, para montar um partido, foi o Gustavo Bebiano. Conversamos muito com ele naquele período, mas ele morreu, né? E aí, naquele período, o Bolsonaro estava tentando montar a Aliança pelo Brasil, que era o partido dele, né? E foi né, todo mundo sabe, foi um fiasco, nós ficamos com isso na cabeça, mas nós tínhamos um impeditivo. A gente tinha estudado já à época o fracasso da Aliança, tínhamos visto como funcionar e a gente sabia. É um tiro curto, né? É igual falar a Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto. Montagem do partido é um campeonato de tiro curto. Você, né, tem que pegar e fazer, não tem erro, tem que pegar e fazer. E você não pode mudar a fórmula no meio do caminho e você não pode ficar sem dinheiro no meio do caminho. Então eu falei, cara, eu preciso ter dinheiro. Só que como ter dinheiro em 2020, após ser cancelado, falando que a gente tinha roubado 400 milhões com uma acusação absurda feita pela promotoria de São Paulo, que nós ganhamos de cabo a rabo, né? Aí 2021 a gente se estrutura muito bem, vai pra 2022, cancelamento do Arthur. Então parece que a gente tá sempre se ferrando. Só que vieram as eleições no final do ano de 2022 e aconteceu algo muito estranho. 2022 estava pintando ser o nosso pior ano. Foi o ano que o Arthur foi cancelado, o negócio da Ucrânia. Nós tivemos uma eleição muito dura, muito difícil. E aí a gente passaram as eleições de outubro de 2022, talvez o Rafael Almeida Riso se lembre. A gente tava meio jururu. E aí a gente, né, a gente vai e... como é que vai ser o final do ano? Sei lá. Todo mundo jururu Riso. Você lembra disso? Lembro. A gente não gostou do desempenho. Cara, eu acho que a Jennifer tem até hoje imagens da festa que a gente fez após o resultado das eleições de 23, que não foi uma festa, foi um lamento. O Kim super chateado, super triste, a gente não conseguiu eleger a Amanda ou o Renato ali naquelas eleições. E ali a gente falou, cara, ou a gente monta um partido ou a gente fecha essa bagaça. E aí, no dia seguinte das eleições, a gente vendeu, tipo, sei lá, 100 ingressos pro congresso do MBL. E aí a gente viu assim, cara, as pessoas que nos apoiam, elas estão se inscrevendo no congresso. Você lembra disso, Riso? Uhum. Começou a vender pra caramba. A gente falou, nossa. Tipo, de alguma maneira as pessoas falaram, não, vocês estão certos. Nem Lula nem Bolsonaro, nós estamos com vocês. Mais do que o resultado das eleições em 22, o que eu quero falar pra vocês é a resposta que o público deu pra gente, a resposta de vocês que nos acompanham, nos deram comprando aqueles ingressos e lotando o evento em 22, apontou um caminho. Aí eu falei, nós de fato somos a única alternativa e eu tenho que parar de fingir que nós somos isso. Nós somos, é o nosso destino governar o Brasil e nós vamos governar o Brasil. E nós falamos para nós mesmos, vamos parar de ser, os fiscais, eu estou aqui para fiscalizar. Nós não vamos fiscalizar, nós vamos governar o Brasil. Nós somos as melhores pessoas e nas eleições de 2022 nós somos de longe as pessoas mais corajosas. Nós somos os únicos que estamos dispostos a perder voto, perder posições em nome daquilo que a gente acredita. Ninguém mais faz isso. Eu queria comentar isso porque, poxa, a gente expulsou várias pessoas do MBL naquela época, gente com problemas éticos foram expulsos. Tá? Eu sempre sou discreto essas coisas, mas, a gente sempre assume o caminho mais difícil. Né? Me dou bem com o Sérgio Moro hoje e tal,
Mas o Moro precisava lá apoiar o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, vai apoiar o candidato do Bolsonaro de novo em 2026, mesmo o Bolsonaro tendo destruído a Operação Lava Jato. Eu jamais faria isso. Então eu falo isso porque não sobrou ninguém, isso só sobrou a gente. Eu falei, então, vamos. Foi nesse congresso, Riso, que eu fiz um discurso que até o Nando Moura depois xinga, é um discurso que eu tô falando assim, somos nós mesmo, vamos conquistar o poder e tal, chega de achar que a gente tá aqui pra fiscalizar. Tentem achar esse vídeo, eu tô com uma camisa verde escura, uma camisa bonita, inclusive. Esse discurso foi criticado pela galera de fora, mas pra dentro foi o discurso que anunciou: nós somos um projeto de poder, tá? E aí lá neste mesmo congresso, eu e os meninos anunciamos no palco: nós vamos montar o nosso partido político. Nós vamos montar o nosso partido político. E repitam pra vocês, nós falamos: nós vamos montar o nosso partido. Então em 2022 a gente anuncia que a tarefa nossa seria montagem do nosso partido político. Pois bem, no ano de 2023, a gente vira de 22 para 23, a gente já estava um pouco mais reforçado de caixa. No final de 22 a gente lança o famoso Clube MBL, né? Virou para 23 a gente já tinha a revista Valete. A gente começa a montar a iniciativa da missão, começa a pensar em como financiar e procurar doadores, e fazer uma série de reuniões procurando doadores. E em 2023, caso vocês não saibam, a gente gastou boa parte do ano organizando testes de coleta. Tipo, como coleta, qual o melhor modelo de coleta. A gente começou a treinar a militância. E a gente conversou com os nossos militantes. Olha, galera, é um tiro curto, mas não tem volta. Se você topar coletar, vai ter que ir até o fim. Nós temos que ir até o fim, nós não podemos perder. Então quem tá com nós, tá com nós. E, cara, a resposta da militância foi entusiasmada à época. Foi entusiasmada. E aí a gente treinou. E aí no final de 2023, quando tava tudo treinado, tudo montado, tal, nós fazemos o registro do CNPJ do partido, fazemos a ata de fundação, protocolamos no TSE, fazemos o congresso, em que nós anunciamos, o Riso estava até com a notícia aí, anunciamos a fundação do Partido Missão, né? Tá aí a notícia. MBL anuncia plano de criar seu partido, a missão, e provoca adversários. Aliás, parabéns à Folha, que botou já na primeira matéria a missão. É ou não é, Riso? É isso, matéria feita exatamente há 2 anos, no dia 4 de novembro de 23. E aí eu conheci a revista Arpia, houve essas discussões de Arpia, Coentro, até hoje eu acho que Coentro seria um baita nome. E vocês entendem, tá, Valete também teve um pouco de desconfiança com o nome Valete. Vou falar, quando a gente criou o nome Valete, o nome Missão e o nome Limão Rosa, sempre vem não gostei. Sempre tem um não gostei no começo, e depois a galera, não é que era bom? Essa sensação é recorrente com a gente. A gente sempre faz coisas que deixam a galera meio... né? Pois bem. Foram 2 anos... Foi um ano, na verdade, 1 ano e meio de coleta e período de entregas e tal. E a gente excedeu todos os limites. E aí vocês já sabem toda a história, né? Então hoje é o culminar de um processo, né? A decisão de tomar um partido foi de criar um partido, na verdade, foi uma decisão de vida da nossa parte. Veja, montar um partido significa você ter necessariamente um plano de longo prazo. Ninguém monta um partido pensando na próxima eleição. Pessoas vagabundas montam partidos no Brasil para ganhar dinheiro. Isso existe, sim. Partido é um grande negócio. Só que nós somos o grupo mais estranho de todos. Vocês conhecem o MBL. Vocês sabem onde nós estamos. Nós viajamos no Brasil, nós encontramos vocês recorrentemente. Vocês sabem como nós vivemos. Nós tivemos uma série lá, né, Um Dia na Vida, que mostramos a vida de todos nós. A gente é muito exposto. A gente já tá há 11 anos nisso. Aliás, só pra comentar, né, Riso, a gente não fez nenhum post, né? O MBL fez aniversário dia 1 de novembro e a gente nem comentou. 11 anos de Movimento Brasil Livre. E nesse 11º ano, né, nós temos o partido. E eu acho que é inevitável nós termos o partido já esse ano. E isso aponta para o futuro, isso mostra que nós não temos nenhum tipo, vamos dizer, de objetivo personalista, porque montar um partido é ter um compromisso coletivo com centenas de pessoas. São centenas de pessoas que têm um comprometimento coletivo, é um abraço coletivo em nome dessa causa maior.
Isso é muito grande. Isso não tem nada a ver com os projetos dos nossos adversários. Isso vocês precisam botar na cabeça. Tem nada a ver, né? Vocês dizem, e qual o projeto do Nicolas? Qual o projeto não sei quem? Cara, eu não sei. Eu sei que o nosso projeto é um projeto que é construído por várias pessoas. E são pessoas irmanadas defendendo essa causa. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. É esse o vídeo? Vamos botar o vídeo aí? Quanto vocês ficaram impactados? Com medo porque vocês cobravam todo mundo e agora vocês se sentiram na posição de ser cobrado. Enquanto isso, um bando de retardado, de verde e amarelo, defendendo as coisas mais absurdas do mundo, não tem vergonha de fazer a defesa do projeto de poder deles. E é isso que eu quero falar. Eu tô vendo um monte de rapazes, um monte de moças, gente do Brasil inteiro que veio até aqui. Pessoas normais, comuns, que querem, eu quero só viver a minha vida normal. Você não vai viver vida normal nenhuma. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército, cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Pega esse bando de Rodrigo Constantino. Quando eles criticam a gente, falam, o MBL é um projeto de poder. Quer saber? Somos sim. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Eu quero o Arthur no poder. Ou o MBL se torna um projeto de poder, ou o MBL fecha. E eu quero firmar esse pacto com vocês hoje, e é pra isso que eu quero abrir esse painel. Ou é um projeto de poder, e vocês vão com a gente pra trincheira pra ganhar, ou esquece. Eu não vou aceitar mais, enquanto a gente se sacrifica, ser cobrado. Olha o áudio do Arthur. Foda-se o áudio do Arthur. Eu passei pano com o áudio do Arthur. E a pergunta que fica pra vocês é se vocês vão deixar eles irem sozinhos, ou vocês vão fazer academia, ou se vocês vão se tornar candidatos, líderes, e vão fazer exatamente o que esses filhos da puta do PT e do Bolsonaro fizeram. Ter um projeto pra tocar o Brasil e ser um projeto da nossa geração. Fica lançado o desafio com vocês. Quanto vocês ficarem... Eu tava errado? É que sempre falam assim, porque ficou o Nando Moura indignado. Esses políticos estão de poder, de poder. A real é o seguinte. Sim, óbvio. Não existe possibilidade de alterar qualquer coisa sem poder. Se você for tentar fazer uma cirurgia em alguém, o cirurgião-chefe, ele tem chefe no nome porque ele tem poder para tomar as decisões na hora. Você precisa de poder. Você precisa chegar nas posições de poder. Ponto. É isso. E a gente tinha medo de falar isso porque a gente se construiu no processo de impeachment da Dilma dentro da lógica de que nós éramos fiscais do poder. Estamos aqui para fiscalizar o poder. Não, nós estamos aqui para ser o poder. Nós somos melhores, nós somos mais capazes. E quando eu digo melhores e mais capazes, né, essa é uma das coisas que vem aí. Só para vocês entenderem, nós somos melhores mesmo, em todos os termos. Nossos legisladores são melhores, nossa força moral é melhor. E nós, dentro da área que nós estamos, vamos dizer, incumbidos de tocar, que é a guerra política, porque a política é guerra sem mortes. Nós somos superiores. Nós somos melhores gestores políticos do que os nossos adversários. Vocês entenderam? Portanto, nós somos mais qualificados para ocupar posições no poder legislativo e no poder executivo. Os meus adversários, pré-candidatos à presidência da República, não montaram seu próprio partido. Eu e meus amigos montamos. Os meus adversários, pré-candidatos à presidência do Brasil, não juntaram um monte de gente brilhante para escrever muito antes das eleições um projeto de como tornar o Brasil um país rico, poderoso, livre. Eu e meus amigos fizemos. Nenhum deles criou a própria rede social e o próprio movimento ideológico e intelectual de modo a criar as ideias que vão fomentar o surgimento de uma cena política próspera e independente no Brasil. Eu e meus amigos fizemos. Nós somos melhores. Nós trabalhamos mais e melhor. Nós somos mais esforçados e mais inteligentes. Portanto, quando nós ocuparmos as posições de poder, que nós vamos ocupar, nós faremos melhor do que os outros. Nós somos mais corajosos, mais capazes, mais inteligentes e mais esforçados. É isso. Nenhum dos concorrentes pré-candidatos à presidência em 26 tem o que nós temos. Fez o que nós fizemos. Quando nós marchamos a pé até Brasília, quando nós acampamos, quando nós lideramos nas ruas o processo de impeachment da Dilma Rousseff, quando nós montamos o comitê do impeachment no Congresso Nacional, não tinha Tarcísio, que era do governo Dilma, não tinha Dilma, não tinha Ratinho, não tinha Zema, que era só o herdeiro do pai dele, e um testa de ferro do Salim Matar, dono da Localiza. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nenhum desses caras. Tínhamos nós, sem dinheiro nenhum no bolso, eu com 31 anos de idade, Kim Kataguiri com 19, 20 anos de idade.
Tínhamos nós. E aí o povo escolheu o Bolsonaro e o povo deu um pé na nossa bunda. Vocês entenderam? E os bolsonistas comemoravam. O Derrete MBL era sobre o povo dar um pé na bunda do MBL. E o povo deu. O povo falou, MBL, vocês não prestam porque vocês não defendem de maneira acéfala e acrítica o Jair Bolsonaro. Portanto, MBL, vá pro inferno. O povo escolheu mandar a gente pro inferno. Nós fomos cancelados. Mas nós não abaixamos cabeça pro povo. Porque nós não somos funcionários do povo. Nós não somos funcionários do povo. Político não é funcionário do povo. O povo, em 2019, o povo queria que o MBL sumisse, porque o MBL estava atrapalhando o plano do Jair. O MBL falou, ora, povo, você está errado. Nós não vamos desaparecer, nós vamos convencer vocês que vocês estiveram errados, e nós temos a nossa posição está certa. E nós estávamos certos, e o povo estava errado. O mesmo povo elegeu depois o Lula. O povo joga tigrinho. Grande parte do povo acha que a operação militar na favela é errado. O povo tem que ser liderado e liberado. Liderado, todos precisam de liderança. E todos precisam de libertação. Quanto mais livre, mais capaz, quanto melhor, mais bem educado, quanto mais cheio de propósito, quanto mais rico um cidadão é, mais capaz de exercer seus direitos e capaz de tomar boas decisões esse povo será. Nós precisamos fazer isso. Mas nós temos que liderar. Se você está na política, você está para ser líder. Você não está para ser uma bússola da opinião pública. Existem pessoas que são bússolas da opinião pública. O Cleitinho é uma bússola da opinião pública. O Cleitinho vê o que dá voto, o que dá view, e ele defende. Ele é guiado pelo povo, portanto ele não lidera, ele é liderado pela massa. O Cleitinho, em grande medida, é esse homem massa. O Cleitinho é aquele cara que fica na torcida de futebol, vendo se a torcida xinga o jogador, ou se ela comemora gol, aí ele fica aguardando e... gol, gol, gol! Juiz ladrão! Esse jogador tá ruim, hein? Fora! Esse é o Cleitinho. O Cleitinho não é o técnico do time, que tem que às vezes tirar o jogador famoso de campo pra fazer o time ganhar, ou botar o time pra fazer uma retranca, ou botar o time pra jogar feio, pra dar canelada e não deixar o adversário jogar. Nós somos o técnico. O Cleitinho é o torcedor. Vox Populi não é Vox Dei. Então, a direita, o povo, quis nos derrubar. O povo estava errado. O povo estava errado. E nós estamos dando a volta por cima e mostrando pro povo: o caminho certo é por aqui. O caminho certo é transformar a facção em organização terrorista. O caminho certo é você destruir o crime organizado. O caminho certo é levar o Brasil para uma guerra e não buscar uma pacificação ridícula junto ao crime organizado. O caminho certo não é permitir que o Brasil seja gerido pelo centrão. O caminho certo é impor uma reforma administrativa com indicadores claros e objetivos em termos de gestão pública. O caminho certo é acabar com as desigualdades regionais, mas sem fazer com que os estados do Norte e Nordeste expoliem os estados do Centro-Sul. O caminho certo é levar desenvolvimento e gerar classe média para a região Norte e Nordeste. O caminho certo é fazer com que o Brasil não fique dependendo de exportação de produtos primários. O caminho certo é não permitir que a economia brasileira seja controlada por bancões. O caminho certo é não permitir que esses mesmos bancões se alinhem com ONGs que recebem dinheiro de fundações internacionais e determinem as políticas sociais, econômicas e culturais que se tornam mainstream no Brasil, influenciando o judiciário. O caminho certo é que o judiciário não custe tão caro quanto ele custa no Brasil. O caminho sério é não permitir que o alto funcionalismo brasileiro roube o nosso dinheiro só porque uma turma passou num concurso. O caminho certo não é taxar quem trabalha e produz, mas sim ajudar quem trabalha e produz. O caminho certo não é fazer o que a gente fica vivendo sem infraestrutura e comemorando com Tarcísio Gomes da Silva. Ele fez uma ponte de madeira, ele vai fazer uma obra que estava atrasada há 30 anos. O caminho certo é que a gente tenha muita infraestrutura porque nós temos que exportar para o mundo inteiro. O caminho certo é você ir para fora do Brasil e descobrir que o Brasil não é só um exportador de travesti e jogador de futebol, mas o Brasil também exporta produtos, marcas, conceitos e cultura. O caminho certo é o caminho do livro amarelo, o caminho certo é o caminho do livro da missão, o caminho certo é o caminho que a gente está trilhando há anos. A gente sempre trilhou o caminho certo. E o caminho certo a gente já trilhou quando foi a pé até Brasília, de São Paulo, na Praça Pan-Americana em São Paulo, até a Praça dos Três Poderes em Brasília.
mostrando que o nosso caminho, a nossa história é sair da nossa cidade, na cidade que o movimento nasceu, e chegar até o local de poder que é Brasília e mudar Brasília. Esse é o nosso destino. E a gente já cruzou esse caminho. E vocês vão cruzar esse caminho conosco. Agora nós temos um partido que permite que essa rota não seja só de São Paulo até Brasília com aquele pequeno grupo de pessoas, mas todas as estradas vão levar a Brasília. Todas as rotas vão levar a Brasília. Porque a missão é um partido nacional, foi fundado nacionalmente e vai permitir que você, que é um jovem ou uma moça de Tocantins, do Piauí, do Acre, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, todos vocês tenham o seu caminho. E que a gente chegue juntos, com cada um com uma rota diferente em Brasília, e aí faça o que o destino mandou que a gente fizesse. O destino quer que a gente seja as pessoas a mudar o Brasil. O destino escolheu a gente. Aí chame o destino do que você quiser. Somos nós, não são os outros. Não é nem a geração do Bolsonaro, não é a geração do Lindbergh, da Samia Bonfim, não é o Glauber, não é o Nicolas, não é a Campagnolo, não é nenhum deles. Somos nós. Somos nós. A nossa história é excepcional, não a deles. A história do Lindbergh é sobre como ele mamou o Lula durante a vida inteira dele. A história do Nicolas é sobre como ele mamou a vida inteira dele o Bolsonaro. A história da Campagnolo, todos eles, é sobre como eles puxaram o saco dos famosos. E aí eles cresceram, ganharam likes e views. A nossa história a gente construiu sozinho, de maneira independente. Nós fomos os teimosos, os cabeça dura, os esquisitos, os controversos, os complicados. Nós fomos chamados de oportunistas, malandros, espertos, simplesmente porque a gente não queria fazer o que os oportunistas, malandros e espertos faziam. Nós fomos esses caras. Os únicos que têm uma história excepcional somos nós. Pensem bem, olhem pro lado e pensem. De 2014 até hoje, quem tem as maiores manifestações da história? Quem organizou? Quem protagonizou Marcha Pé Brasília, protocolo de grandes projetos? Quem organizou as manifestações e depois colocou os melhores parlamentares? Quem peitou os 2 maiores projetos de poder do Brasil sem nunca baixar a cabeça? Quem criou as tendências, os temas, a forma de fazer? Não foram os nossos concorrentes. Fomos nós. Fomos nós. E então o destino está conosco. Isso eu tenho certeza. O Kim uma vez virou pra mim: Renan, você é um cara meio messiânico. Eu sei de você ter... Sim, eu sou. Eu sou meio Antônio Conselheiro nesse ponto. Porque eu tenho essa visão. E eu sei que quando a gente chegar lá no poder, a história vai começar a ser escrita. A história vai começar a ser escrita. Como se tivesse um escritor da história, né, uma pessoa que está olhando acima de nós. Se nós chegamos ao poder, ele vai pegar o caderno e falou: começou. E vamos escrever a história. E vamos tornar o Brasil um lugar... Vai tornar o Brasil um lugar que a gente imagina. E a melhor coisa é, nós sabemos como executar e nós sabemos como imaginar. Os nossos concorrentes sequer sabem imaginar. Eles nem sabem onde eles querem chegar. Os nossos concorrentes, eles trabalham para banqueiro. Os nossos concorrentes trabalham para agentes vagabundos dos mais diversos. Os nossos concorrentes trabalham para o centrão. Os nossos concorrentes nem sabem o que eles querem. Quando eles imaginam poder, eles imaginam uma cadeira, uma sala, um gabinete. E o dinheiro que corre e, eventualmente, tocar a polêmica do momento aqui e ali. A gente está pensando como tornar o Brasil uma potência não só na América Latina, mas para todos os países de língua lusófona, para que o Brasil possa negociar em bloco com os Estados Unidos, com a China, com quem for, de cabeça erguida, e ser um dos países a exercer soft power de maneira mais intensa no tal do sul global. Como nós vamos fazer isso? Como o nosso horizonte lá na frente, estamos pensando exatamente nisso. Como o Brasil vai se preparar para receber a 4ª Revolução Industrial? Como o Brasil vai gerar aumento de valor agregado na cadeia produtiva dele? Como o Brasil vai ser um celeiro de marcas? Como o Brasil vai ser um celeiro de produtos de biotecnologia? Que Brasil é esse? Só a gente está pensando nesse Brasil. É a missão. E a missão é inevitável. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.